Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia moderna e no vídeo de hoje teremos a ocasião de falarmos sobre John Locke, né? É o segundo teórico político, enfim, escreveu ali dentro do contexto de filosofia política que nós estamos estudando. Muitos dos conceitos que nós vamos tratar nesse vídeo dependem de uma construção que nós fizemos ali no vídeo anterior que falava sobre Thomas Hobbes. Por isso, se você não acompanhou a aula anterior, não deixe, enfim, de assisti-la antes de adentrar nessa daqui, né? Porque vários conceitos, enfim, vão ser interligados, vai haver uma construção, na verdade, uma continuidade do raciocínio que nós já iniciamos no encontro anterior. E quando nós falamos de John Locke, enfim, né, estamos diante de um teórico extremamente influente de seu período. Até que um jurista chamado Norberto Bobbio enfim, indica um título bem interessante e curioso para John Locke. Fala que John Locke foi o filósofo mais sortudo de todos. Por quê? Porque algumas das ideias que ele defendia eram condizentes com, enfim, pensamentos e alinhamentos dos políticos que estavam no poder em seu período, né? Seja sorte ou coincidência ou, enfim, uma esperteza ali, né? Fato é que as ideias de Locke foram amplamente recepcionadas em uma série de documentos constitucionais, né? Que nós vamos mencionar, enfim, ao longo desse encontro e ao longo dessa exposição, né? Mas, por outro lado, enfim, quem fala que não foi sorte, fala que foi um pouquinho de esperteza, podemos destacar que John Locke é um teórico que mudou de pensamento ao longo, enfim, de sua longa vida, né? Basta pegar, por exemplo, as cartas sobre a tolerância. Ele escreveu 7 cartas sobre tolerância, um dos seus escritos, enfim, mais famosos também, né? E entre essas cartas, frequentemente ali, ele mudava de posição e se contradizendo, enfim, no que ele defendia na carta número 1, depois na carta número 3, ele já falava situações contrárias, defendia ideias opostas, e ali podemos associar, enfim, essas mudanças de pensamento a certas mudanças da vida de John Locke, né? Querendo ou não, enfim, portanto, o contexto político em que ele vivia e também as circunstâncias de sua própria biografia afetaram algumas das circunstâncias, enfim, que o levaram a escrever na defesa de certa ideia ou de forma contrária a outra ideia, né? E daí, enfim, John Locke tem essa, não digo ardilosidade, mas tem esses mitos em torno dele, né? Sobre se ele foi de fato uma pessoa meramente com sorte ou ele soube jogar ali um jogo político, né? Servindo, enfim, como retaguarda intelectual para determinadas pessoas, né? E quando nós falamos, enfim, do seu pensamento, em especial da sua filosofia política, nós não queremos deixar de lado um legado extremamente importante que ele tem em relação à teoria do conhecimento. John Locke também é um filósofo que teve uma teoria do conhecimento muito rica que marcou também ali o chamado empirismo. Por outro lado, falar sobre teoria do conhecimento em Locke demandaria um vídeo à parte, demandaria, enfim, um estudo à parte que eu não quero fazer nesse contexto aqui em específico, né? Até tem teóricos que falam que, enfim, a teoria do conhecimento de Locke não se comunica em nada com a parte política, são dois continentes distintos e por isso farei um recorte muito importante e claro para fins dessa exposição, né? Falaremos basicamente sobre a obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil e também algumas considerações jurídicas, políticas que podemos extrair a partir do estudo dessa obra política, enfim, de John Locke, que acaba sendo muito bem recebida no contexto em que ele escreveu, né? Enfim, mas apenas para mencionar, ele tem algumas obras que valem a pena serem destacadas. Uma delas, Ensaio sobre o Intelecto Humano, 2 tratados sobre o governo civil, falaremos sobre o segundo, Pensamento sobre a educação e também a racionalidade do cristianismo. É um teórico que acabou dialogando com vários elementos próprios de sua época. E quando nós falamos de John Locke, para compreender melhor algumas ideias que ele defende, que ele propõe, nós precisamos falar da Inglaterra do século XVII, né? Em especial um episódio chamado Guerra Civil Inglesa. Breve história da Inglaterra, sem querer pontuar muitos detalhes. Fato tivemos ali a consolidação pós-Guerra das Rosas de uma dinastia monárquica que, enfim, assumiu o poder ali e começou a governar com mão de ferro, com uma mão um pouquinho mais pesada, né? Tendo como ponto alto o reinado do rei chamado Charles I ou Carlos I, na versão ali abrasileirada ou aportuguesada do seu nome, né? Seja Charles ou Carlos, fato esse monarca assumiu o poder, enfim, e teve uma série de decisões absolutistas.
E por decisões absolutistas, vamos entender que ele se colocava acima da própria lei. Da mesma forma que Luís XIV, na França, foi um monarca absolutista, Charles I, na Inglaterra, também foi um monarca absolutista. Seus atos estavam acima da própria lei. E ali, sendo o rei, tendo a palavra final, ele fez uma série de decisões para privilegiar os seus, em detrimento ali de eventuais opositores, né? Um dos seus atos extremamente criticados, além, enfim, de questões políticas, vamos chamar menores dentro do contexto que eu vou enunciar a seguir, né? Um dos seus atos mais criticados, que talvez foi a gota da água de todo o seu reinado absolutista, foi dissolver o parlamento, se consolidando ali como um monarca que mandaria e desmandaria na Inglaterra ao seu bel prazer, conforme a sua vontade. Obviamente, isso não passou impune e isso resultou em uma resistência formada, que colapsou ali na chamada Guerra Civil Inglesa, que aconteceu ali por volta de 1640. Essa Guerra Civil Inglesa foi liderada por um rebelde ou nobre tal, chamado Oliver Cromwell. E Cromwell, juntamente com membros do parlamento, enfim, alguns senhores feudais, pessoas com posse, se organizaram para combater o rei e seus apoiadores. O rei acabou perdendo e, num segundo momento, Cromwell assumiu o poder. Mas antes de assumir o poder, enfim, depois de derrotado o rei, ele queria que o rei abdicasse, renunciasse ao trono. Charles I foi resoluto em negar, afirmando ter um direito divino de exercer seu poder sobre os homens, né? E quem contrariasse isso estaria contrariando os próprios mandamentos de Deus. Cromwell tentou, enfim, persuadir Carlos I, não conseguiu, e isso resultou num julgamento do próprio rei. O rei foi julgado, condenado, morto e executado, enfim, morto em praça pública. E tem uma cena bem emblemática, que até é muito bem retratado num filme que eu indico a vocês, né? O nome do filme é Morte ao Rei, e mostra a cena, enfim, de Charles I sendo decapitado. Cromwell vai lá, pega o sangue dele, molha a mão, os dedos, enfim, no sangue dele, e mostra para as pessoas, enfim, da plateia ali e tal, foi uma execução em praça pública, né? E daí ele narra, né? Ele grita, vejam, é vermelho, não é azul. Ele, o rei, enfim, é um homem como todos os demais, não tem nada de especial no sangue dele. Esse filme, Morte ao Rei, retrata, enfim, muito bem esse período da Guerra Civil Inglesa. Claro, tem algumas adaptações históricas ali, mas, via de regra, dá para estudar, dá para aprender muito sobre um período da história da Inglaterra vendo esse filme, essa narrativa, né? Cromwell, no segundo momento, assume o poder. Ele, por sua vez, acaba também governando com mão de ferro, e isso resulta certos descontentamentos em relação aos outros membros do parlamento, enfim, aos outros senhores ali com posses na Inglaterra. E o colapso disso tudo é que, da mesma forma que eu não posso ter um monarca absolutista de um lado e do outro lado, enfim, um parlamento absolutista, nós precisamos, e foi o que aconteceu na história real da Inglaterra, propor um outro modelo. E num terceiro momento, por assim dizer, né, se colocamos o governo absolutista de Charles I como primeiro momento, depois o governo de Cromwell como segundo momento, foi operada a chamada restauração monárquica na Inglaterra, né, através da Revolução Gloriosa, em que a dinastia dos Stuarts volta ao poder, volta ao rei, volta um novo arranjo que permanece, enfim, de forma parecida, com algumas mudanças, enfim, até os dias atuais, né? E ali foi proposto um outro modelo, um outro arranjo na separação de poderes, né? O rei não mandaria sozinho, o parlamento também não, mas haveria uma divisão de poderes entre eles. Em verdade, John Locke também é um teórico partidário da separação de poderes, né? Assim como Montesquieu, que é mais famoso, enfim, por ter escrito no contexto francês, John Locke acaba sendo partidário de uma separação de poderes ali no modelo britânico. Falaremos disso com um pouquinho mais detalhes um pouco mais para frente, né? Mas por hora queria pontuar essas características históricas. E um último detalhe, enfim, em termos de história, que eu trago a vocês, é importante nós mencionarmos, é que essa Revolução Gloriosa, por assim dizer, né, resultou num documento jurídico chamado Bill of Rights, né, escrito em 1689. Podemos simplesmente chamar de Declaração de Direitos, né, esse Bill of Rights. E ali foi consolidados algumas ideias fortes que espelham ideias defendidas por Locke. Por exemplo, supremacia do parlamento, eleições livres para o parlamento,
proibição, enfim, da coroa instituir imposto sozinho, direito de petição ao próprio rei, né? Enfim, qualquer um poderia fazer isso. E são algumas ideias presentes nesse documento, da mesma forma que teremos ideias lockeanas presentes na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que denotam a influência de certos intelectuais iluministas em revoluções burguesas que aconteceram na modernidade, em especial, enfim, século XVII e século XVIII. Feito essa breve contextualização histórica, quero agora adentrar com vocês em uma outra galeria temática, né? Que versa sobre o conceito de homem, estado de natureza, contrato social, poder civil e, no último momento, direito. São conceitos análogos aos que eu construí com vocês ali quando falamos de Thomas Hobbes. Em Thomas Hobbes também nós vimos, de forma equivalente, esses conceitos, né? Homem, estado de natureza, contrato social, poder soberano e também ali o conceito de direito na perspectiva hobbesiana. E o que nós podemos ver ali, né, é que, considerando que esses autores partem de premissas bem diferentes, partem de concepções diferentes de homens, num último momento, quando nós analisamos o produto final da obra deles, quando nós chegamos, enfim, em questões de filosofia do direito ou simplesmente de direito, podemos perceber ali um contraste muito grande nas ideias que eles defendem, né? Por isso, enfim, a partir de agora, vamos iniciar esse percurso para pontuar esses conceitos fundamentais que nos permitirão ter uma maior clareza a respeito das ideias defendidas por John Locke, né? E quando nós falamos do homem no estado da natureza, sem ser governado por um poder civil comum a todos os demais, John Locke tem uma concepção de natureza humana de que o homem é uma pessoa dotada de certa racionalidade natural. Todos nós, mesmo sem ter uma lei externa falando faça isso, não faça aquilo, sabemos, com base no nosso próprio arbítrio, nossa própria intuição, enfim, né, diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E isso é próprio da nossa condição humana. A natureza humana, enfim, vai dotar a nós de certos direitos também naturais. Todos nós, para John Locke, seremos portadores de vida, liberdade e propriedade, né? E a natureza nos concedeu esses direitos para que nós possamos fazer o que bem entender deles, né? Claro, ressalvado ali certos abusos, certos extrapolamentos que esses direitos podem propiciar, né? Daí ele vai também ali já falar de um abuso de direito natural, uma posição bem interessante que ele acaba defendendo, né? Mas a partir de ditames da natureza, nós de forma intuitiva conseguimos nos comportar, nos conviver em sociedade de uma forma tranquila. Quando nós estamos numa posição de imparcialidade, conseguimos julgar o que é certo ou errado. E essa primeira ideia, acreditando, enfim, num potencial de uma racionalidade humana em vias de realizar direitos naturais que já são dotados, enfim, pela própria condição humana, é que John Locke vai propor um determinado tipo de poder civil. E esse poder civil que ele vai propor, ele tem uma preocupação muito clara e muito importante de diferenciar do poder despótico. Um poder, enfim, que acaba sendo defendido ali nos escritos de Thomas Hobbes. Agora eu quero entrar, enfim, em algumas diferenças entre Hobbes e Locke, mas sobre isso eu preciso fazer um adendo importante, né? John Locke não escreveu em oposição direta a Thomas Hobbes. Claro, quando nós olhamos de longe a história da filosofia, podemos ver ali que há um contraste muito grande entre as ideias deles defendidas, né? Por outro lado, digo a vocês, o interlocutor direto que John Locke, enfim, tomou ali como referência não foi Hobbes, mas foi um outro filósofo que tinha ideias também partidárias do modelo de uma monarquia absolutista. É um tal de Pufendorf. E esse teórico defendia ali, que nem Hobbes faz, né? Acabava defendendo um poder despótico. E quando Hobbes e Pufendorf vão propor esse poder despótico, eles vão chegar no resultado completamente oposto àquilo pretendido por Locke. Na verdade, o resultado defendido por Hobbes e Pufendorf é exatamente o que Locke não quer. Ele quer propor um modelo completamente alternativo para se opor, com isso, ao modelo de uma monarquia absolutista e afirmar a soberania da população, enfim, a soberania de um parlamento que representaria a população. E para cumprir esse objetivo, John Locke levanta um questionamento muito importante que, por óbvio, devemos mencionar, né? Ele dedica algumas linhas, algumas páginas para enfrentar a questão
do porquê o poder despótico, que é exercido, enfim, por um monarca absolutista ou por um conjunto de homens que se coloca acima da própria lei, porque esse tipo de poder é perverso, porque ele é ruim e porque nós devemos evitá-lo a todo custo. E ali ele fala, de forma bem simples, na verdade, a finalidade desse governo despótico é a ordem e paz. Ponto. E em nome da ordem e da paz, vários atos absolutistas, enfim, arbitrários, são possíveis desde que eu legitime aquele resultado. Óbvio, eu posso conseguir a paz, mas o preço para isso acaba sendo muito caro, acaba implicando em violações à liberdade, à propriedade, a direitos naturais. Por isso que John Locke, no segundo momento, quando vai escrever, ele quer pensar um governo não com a finalidade de manter a ordem, manter a paz, e isso pode ser feito através de um governo com mão de ferro. A finalidade do governo civil, do poder civil, para Locke será propiciar melhores condições para a realização dos direitos naturais que o homem já nasce com eles. Vida, liberdade e propriedade. Basicamente, o papel do Estado será, do governo, enfim, do poder civil a ser exercido, será limitado por elementos que já são anteriores ao próprio Estado, ao próprio poder, né? E uma outra crítica que o Locke pontua em relação a essas ideias defendidas por Hobbes e Pufendorf é que o poder soberano por eles defendidos tem como característica romper com a tradição, romper com aquilo que o tempo comprovou que é bom, com certos valores que foram construídos ao longo da civilização. E isso John Locke está falando ali no século XVII. Quando ele vai propor o poder civil dele, esse poder civil tem o dever, sob pena de ser ilegítimo, de manter a tradição, manter aquelas práticas, aqueles costumes que o tempo comprovou que são devidos e devem ser mantidos, né? Que são bons, né? E aqui nós temos uma ideia um pouquinho conservadora dentro do pensamento de Locke, que é um respeito à tradição que acaba não existindo nos poderes despóticos ali, né? E em termos jurídicos, uma questão simples que a gente pode colocar para diferenciar, enfim, Hobbes e Locke, né? E ter um contraste bem interessante, Bobbio, quando compara os dois autores, faz isso. Ele pergunta, todo e qualquer conteúdo pode ser direito? Para Hobbes, sim, desde que seja emanado do poder soberano. Para John Locke, não. Para ser direito, legítimo, emanado no poder civil, aqueles comandos, devem trazer melhores condições para a realização de direitos naturais e também, enfim, respeitar a tradição que o tempo comprova que é boa, né? Enquanto para Hobbes, a gente só poderia fazer um contrato porque o Estado autoriza. Em John Locke, nós podemos fazer esse contrato porque a natureza nos colocou capacidades que permitem fazer isso e o direito só cabe reconhecer essas dotações naturais que são atribuídas a todos nós, né? E, enfim, tendo isso, temos aqui uma oposição-chave, que é entre o Estado, a concepção lockeana de natureza humana e também de poder, versus a concepção da natureza humana e de poder defendido ali por Hobbes e Pufendorf. Portanto, a primeira diferença-chave, então, homem para Hobbes e Pufendorf terá uma natureza mais egoísta, mais interesseira, mais voltada à sua própria satisfação. E com isso ele vai fazer cálculos tal, e na medida que é vantajoso para si, é que ele vai fazer o pacto social. Quando nós olhamos para Locke, o homem tem condições de conviver sozinho. Quer dizer, conviver sozinho não, mas conviver em conjunto no estado da natureza, sem guerrear. Na verdade, esse é o segundo conceito que eu quero trazer para vocês, que é o conceito de estado de natureza e verificar como que ele aparece no pensamento de John Locke. Em Hobbes, nós vimos que o estado da natureza corresponde ao chamado estado de guerra. É um conflito inevitável e incessante de uma guerra de todos contra todos, em que é impossível desfrutar da amizade, impossível, realizar coisas e, desfrutar de coisas básicas da vida, porque a gente sabe que a qualquer momento, a gente pode acabar sendo traído pelo colega, pelo amigo e tal, e isso gera muita instabilidade e insegurança. Quando nós olhamos o estado da natureza em John Locke, um estado sem poder civil, um estado sem lei, por assim dizer, o homem, a pessoa humana, ela guia-se pela lei da razão. E nós vimos que o homem, para Locke, ele, de forma intuitiva, sabe diferenciar o que é certo e errado.
ele sabe o que é o bem e o mal, ele sabe, enfim, o que é uma conduta virtuosa e uma conduta imoral, né? Na medida em que faz isso, a gente consegue conviver de forma espontânea numa sociedade civil. Nós conseguimos nos organizar, nós conseguimos, enfim, ter certa paz nas nossas relações. Porém, no estado da natureza, apesar de John Locke ter uma concepção otimista em relação à nossa capacidade organizacional de criarmos, enfim, regras de convivência espontânea entre nós, possui um inconveniente muito importante. Um inconveniente que serve como transição para o próximo passo do raciocínio. Ele fala o seguinte: falta autoridades imparciais. Via de regra, cada um de nós sabe o que é certo e errado. Sabe o que deve ser feito, o que deve ser feito, sabe o que é moral e imoral de forma abstrata. O problema é que quando nós nos colocamos em determinada situação específica, tendemos a agir de forma parcial. Uma coisa é eu resolver um conflito entre dois estranhos que eu não conheço. É muito fácil achar a medida do meio termo correto ali, equitativo, para resolver determinada demanda. O problema é quando eu sou das pessoas envolvidas no conflito ou quando é o meu direito em jogo. E ali John Locke fala, quando a pessoa tem um interesse afetado, ela fica cega em relação ao que é o bem e o mal naquela situação, ao que é certo e errado naquela situação, e ela tende a ser parcial para beneficiar a si ou para beneficiar os seus. E ali, no estado da natureza, não é que a gente não saiba o que é certo ou errado, o que é justo ou injusto. O problema é que quando o nosso interesse está em jogo, nós tendemos a agir de forma parcial. Nós tendemos, enfim, ali a querer favorecer os nossos interesses. E nesse contexto, John Locke fala, falta uma lei imparcial anterior, que é necessária, enfim, para a gente nos guiar. Apesar de a gente saber, enfim, o que é certo ou errado, é sempre importante estar escrito isso, para não haver erro. Falta também autoridades para executar e julgar casos de forma imparcial, na medida que eventuais conflitos aconteçam, né? E para finalizar essa questão, digo a vocês, para Locke, o estado da natureza não é um estado de guerra. Mas se o conflito acontecer, tende a virar guerra e tende a perdurar até, enfim, que uma parte vença a outra, elimina a outra por meios bélicos, o que não é desejável. Para evitar esse tipo de situação, que é indesejável, enfim, né, John Locke fala, é interessante para as pessoas em sociedade civil criarem autoridades imparciais. Criar um legislativo imparcial para deixar claro quais são as regras, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Criar, enfim, alguém para administrar o Estado, a sociedade civil, e também alguém imparcial que vai ter a responsabilidade ali de aplicar as leis. Obviamente, de forma imparcial, sem privilegiar nenhuma pessoa, né? E nesse sentido, as pessoas vão fazer o pacto social no mesmo modelo hobbesiano. Eu cedo parcela do meu direito de me autogovernar desde que os demais também o façam. É feita essa transição para a criação de um pacto civil, de um contrato social. Quando essa transição é operada, quando é feito, enfim, esse pacto social e os homens se reúnem em assembleia para a criação de uma autoridade comum, John Locke fala que surge a chamada uma liberdade negativa, né? Na verdade, o homem perde a liberdade negativa, né? O que é essa liberdade negativa? Abre aspas, vou colocar uma citação aqui, né? Direito de regular as suas ações e de dispor de sua propriedade e de sua pessoa como melhor se queira, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de ninguém mais. Essa liberdade natural vai acabar sendo limitada, né? Por outro lado, tem ali a criação de uma igualdade jurídica. O homem perde essa liberdade negativa, perde o direito, enfim, de fazer o que bem entender, mas ganha uma igualdade jurídica, né? Para Locke, abre aspas, essa igualdade jurídica é: todo poder ou jurisdição é recíproca, ninguém possuindo mais do que qualquer outra pessoa. E nesse contexto, enfim, né, todo mundo vai ter meios equivalentes de acesso a essas autoridades imparciais que são criadas. E ali, apesar do sujeito não poder fazer mais o que bem entender no estado da natureza, o que é bom, vai frear ali condutas criminosas, indevidas, certos abusos da autoridade, também todo mundo vai ter igualmente ali um acesso à jurisdição, acesso a autoridades. E esse poder civil que é criado,
ele tem como finalidade promover certos bens, que são certos direitos naturais que são anteriores ao própria sociedade civil, à própria sociedade civil, né? E ali, quais são esses bens? Vida, liberdade e propriedade. Vida é um direito bem intuitivo, enfim, um direito à própria existência. John Locke não trabalha muito bem esse direito, ele não vai aprofundar muito essa discussão. Liberdade vai aparecer aqui no sentido negativo, né? A ausência de intervenções arbitrárias na nossa esfera de ação. Nós vamos, enfim, ter uma margem ali do que a gente pode fazer, a gente vai poder acreditar no que quiser, expressar o que bem entender, ir e vir, claro, dentro ali, respeitando certos outros limites instituídos pela lei civil, como, por exemplo, abusos da liberdade de expressão, respeitar a propriedade alheia e, enfim, outras questões, né? Mas o direito que John Locke mais aprofunda a discussão e também é um dos direitos pelos quais ele é mais reconhecido em termos de filosofia política e também economia, é sobre o direito de propriedade. Propriedade em Locke é um direito muito importante, até que ele é considerado um dos precursores do chamado liberalismo clássico, né? Que é um modelo político, enfim, de direita, que faz a defesa, sim, de liberdades em detrimento a ideias de igualdade criadas por meios estatais, né? E quando John Locke fala de propriedade, ele fala enquanto um direito natural. Um direito natural que todos nós possuímos, podemos exercer, podemos desenvolver para ficarmos mais ricos, para aumentarmos as nossas propriedades. E ele fala que no exercício desse direito natural, eventualmente, e isso de forma natural, vão surgir desigualdades entre os homens. E ali ele vai defender uma crença liberal, que, claro, a economia, anos depois, ali vai rever, de que quanto mais o sujeito trabalha, mais propriedade ele vai ter. Claro, no segundo momento, Marx vai fazer contrapontos a isso, né? Tem lá a crítica da mais-valia, que o sujeito trabalha, trabalha, trabalha e não fica rico. Mas aqui, dentro da narrativa de Locke, eu tenho alguns pressupostos que eu quero colocar para vocês, né? Primeiro, ele acreditava no seguinte raciocínio. Vou apresentar para vocês. Eu tenho direito ao meu próprio corpo. Isso decorre do meu direito à vida. Eu tenho direito à vida, isso é intuitivo, a gente não precisa argumentar muito para provar isso. E eu tenho direito ao meu próprio corpo. Tranquilo. Você tem direito ao seu próprio corpo, e isso é tranquilo, a gente não vai criar grandes discussões em torno disso. Segundo ponto do raciocínio. Aquilo que eu faço com o meu próprio corpo, se resulta em certo produto, é meu. Por quê? Porque através do trabalho que eu empreendi em certa questão, o fruto desse trabalho, que decorreu do meu corpo, intuitivamente também será meu. Portanto, a propriedade aparece como uma extensão do direito natural à própria vida. E qual que é isso, na verdade, quando ele faz isso, ele chama de um processo de individualização da propriedade. Existe no mundo vários recursos naturais. E claro, Locke que tinha uma ideia um pouquinho forte, né? Ele acreditava que haviam recursos naturais em abundância para todo mundo poder trabalhar, né? Claro, ele estava no período, enfim, de colônias britânicas, mundo afora, tal, e ele defendia a ideia de que qualquer um poderia, enfim, entrar no barco, ir para uma colônia, ir lá trabalhar e ficar rico. Ou, enfim, fazer determinada questão, né? Havia, na concepção dele, propriedades ilimitadas a serem descobertas ali, né? A serem trabalhadas. E na medida que o sujeito trabalha uma terra, faz algo, enfim, naquilo que antes não é de ninguém, pelo seu processo de trabalho, ele passa a ter um direito natural de gozar dos frutos do seu trabalho. Se eu estou andando na rua, enfim, tipo, mundo afora, e eu tenho o trabalho de, sei lá, coletar uma fruta numa árvore, ou caçar um animal, enfim, sociedade coletora-caçadora. Ali, esse trabalho de coleta ou de caça é o que individualiza a propriedade, em que o homem pega para si o que antes era dado para todo mundo. E John Locke sustenta essa ideia, que claro, séculos mais tarde ali a gente percebe que não é bem por aí, de que havia possibilidades ilimitadas de aquisição de riqueza. E ali ele vai fazer essa defesa de que eu posso, pelo trabalho, tornar individual aquilo que Deus deu a todos. E pelo trabalho eu legitimo a minha propriedade. E se eu fui lá, trabalhei em determinada terra e aquilo rendeu frutos, eu fiquei rico com aquilo, mérito meu, é dinheiro meu, e ninguém pode reclamar em relação a isso, né? Veja, essa propriedade que John Locke está defendendo
ela não ocorre pela apropriação. Não é por eu falar, é meu. É pelo trabalho em relação àquela coisa. Se eu trabalhei, aquilo é meu. Se eu uso minha energia intelectual e escrevo um livro, aquele livro que eu escrevi é meu, não é de todo mundo. E John Locke faz essas ideias fortes aqui, né? Em relação a isso. E daí que, enfim, de forma bíblica, ele também cita, né? É o trabalho que dá valor às coisas, né? Por óbvio, esse também não é um direito absoluto. John Locke limita os direitos que ele defende, né? Da mesma forma, enfim, que eu tenho que colocar limites à liberdade, né? A gente não pode sair por aí matando todo mundo no exercício da liberdade. A propriedade também é um direito que possui limites. E o limite principal que nós podemos colocar, e isso é muito esquecido quando a gente critica Locke. Locke pode ser criticado por vários motivos, mas ele coloca um limite muito importante em relação à propriedade. O primeiro limite, o principal, é o seguinte: quem adquire uma propriedade tem que deixar o suficiente para que os outros sobrevivam. Se eu tenho uma propriedade que não atende à função social, nós podemos, com o fundamento num teórico liberal, fazer a defesa ali de certas ideias de reformistas, por assim dizer, né? E, claro, na concepção de Locke, no período dele, ele defendia que existia terras em abundância para todo mundo. Hoje a gente sabe que não existe assim. E na medida em que o sujeito se apropria de mais direitos, enfim, de mais posses do que é necessário para a sua subsistência e começa a faltar para os demais, John Locke acusa esse tipo de conduta, de abuso de direito natural. E isso não pode, a lei natural não permite e o governo civil deve proibir esse tipo de prática. Qualquer prática, enfim, monopolista, que vai permitir uma acumulação ilimitada de recursos para um enquanto falta para outros, John Locke se posicionaria de forma contrária. Em verdade, ele se posiciona de forma contrária. Daí essa é uma ideia importante que nós devemos colocar, né? Além disso, ele não vê problema em realização de trabalhos intelectuais e, com isso, enfim, colocar uma pessoa para gerir certa empresa em vez de ficar realizando um trabalho braçal ali, né? Ele fala que todos nós temos uma limitação física do nosso corpo, um tanto de energia que nós podemos desprender, mas quem tem o mérito de organizar certa linha de produção, certa empresa, por óbvio ali, merece os resultados, né? E nesse contexto também uma última discussão que eu quero trazer a vocês. Tá, se a propriedade decorre do trabalho, como que eu explico a herança? Poxa, se eu morrer, enfim, quando eu morrer, na verdade, todos os meus bens vão para os meus filhos, vão para os meus herdeiros. E como que fica essa situação se a propriedade é legitimada pelo trabalho e não propriamente por eu ter nascido filho de alguém rico? E nesse contexto, John Locke fala sobre essa questão hereditária. Fato não cessa com a morte a propriedade. E uma coisa importante, os pais têm o dever imposto pela lei natural de criar os filhos de forma adequada. É um direito natural dos filhos, uma exigência natural dos filhos que eles podem fazer em relação aos pais. E também tem o seguinte motivo: se a propriedade é minha e eu não estou tirando de forma indevida de ninguém, estou deixando ali todo mundo ali trabalhar também o seu, eu posso fazer o que bem entender com aquilo. Eu tenho a liberdade de gastar a minha propriedade. Se eu tenho dinheiro, eu posso escolher se eu vou gastar, enfim, comprando alimentos essenciais para a minha subsistência, se eu vou investir em trabalho, se eu vou doar para caridade ou se eu vou queimar com, sei lá, skin em LOL. Se a propriedade é tua, você faz o que você quiser com aquilo, tá valendo. Desde, obviamente, que seja legitimamente adquirida, respeite ali todos os limites da lei civil. E, por óbvio, que é vontade de quem deixa esse mundo que suas posses passem para os seus. E, nesse sentido, a herança, apesar de não ser, uma propriedade que não foi gerada pelo trabalho, é uma homenagem, é um respeito à vontade de quem gerou aquela propriedade pelo trabalho, né? Nesse sentido que vai aparecer para nós. Dando continuidade à nossa exposição e mencionando, enfim, alguns limites em relação à propriedade, né? Eu mencionei aqui para vocês 3 limites, né, importantes. O limite de deixar o suficiente para os outros, o limite, enfim, da força que a gente pode colocar no trabalho, e isso torna possível a alienação do trabalho, e também, enfim, a questão da morte, né? A propriedade cessa com a morte, mas é transferível, a nossa vontade ali acaba vinculando a transferência dessa herança. Dando continuidade a essa exposição, enfim, trago a vocês 3 tipos de poderes que John Locke coloca para nós.
vimos que ele escreve em defesa do poder civil em oposição ao poder despótico. E quando ele avança na discussão, enfim, fala ali de direito natural dos filhos de serem criados de forma adequada pelos pais, isso é um dever natural dos pais, ele vai diferenciar poder paterno, civil e despótico, né? E claro, o objetivo dele é destacar o poder civil dos demais. O poder paterno é basicamente o poder exercido dos pais em relação aos filhos. Só que ele fala que esse poder é bem diferente do que ele defende, porque ele tem um prazo limitado de validade. Ao contrário do poder soberano, do poder civil, que é durável, tende a perdurar, o poder paterno é temporário. A partir do momento que o sujeito atinge a maioridade, na época ali de Locke, lá pelos 14 anos, hoje em dia lá pelos 33, os filhos passam a ser soberanos ali, passam a não estar mais sujeitos ao poder paterno. E esse poder paterno, o que legitima esse exercício, né, é um direito que os filhos têm de que sejam bem criados e o dever que os pais têm de criar adequadamente seus filhos, né? Tem o direito de proteger os filhos da melhor forma possível e, por isso, legitima certos atos de autoridades em relação aos filhos. Poder despótico é a relação de senhor e servo, soberano, enfim, e subordinado, súdito, né? E Locke fala, esse poder nasce de um ato ilícito, nasce de algo que não é permitido pela lei natural. E ali a finalidade desse estado, conforme nós vimos, é perversa. É manter apenas a ordem e com isso acaba sacrificando direitos naturais. Quando eu vou para o poder civil, que é o poder que ele defende, o poder que ele quer fazer a defesa e fala a sociedade civil deve se organizar dessa forma, é um modelo criado para conservar instituições da sociedade civil, que é anterior ao Estado, que surgem de forma espontânea no estado da natureza, e ali a gente pode mencionar mercado, igreja, família, e tudo isso vai limitar o exercício do poder criado. Vai limitar também ali a criação de normas jurídicas que no último momento, enfim, vão vincular, vão limitar as ações dos indivíduos, né? E esse poder civil criado tem como fundamento último um consenso, um contrato social, um pacto social, chame como quiser, né? Basicamente, enfim, a gente cria esse poder civil para governar os homens, enfim, no modelo que pretende ser um autogoverno da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível. Para isso, são criadas certas instituições que suprem certas insuficiências em relação ao estado da natureza. Como, por exemplo, no estado da natureza eu não tenho uma lei anterior conhecida por todos, vez que eu faço pacto social, instituo o poder civil, o que eu faço? Crio um poder legislativo para deixar claro, de forma prévia, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Quais são os limites em relação à nossa conduta. Crio também um juiz imparcial e também ali crio uma força para executar uma sentença. Tudo isso, lei, juiz e força, são elementos que eu não tinha no meu estado de natureza, que apesar de não ser bélico, acabava tendo ali certas insuficiências, né? Certas limitações. Dito isso, e já me encaminhando para a conclusão, digo a vocês que John Locke também é partidário do modelo de separação de poderes. Assim como Montesquieu é famoso no contexto francês ali pela tripartição de poderes, John Locke, quando escreve na Inglaterra, século XVII, faz uma defesa de uma divisão entre dois poderes. Ele fala de um poder executivo e de um poder legislativo. Para ele, judiciário não seria um poder autônomo, né? Por quê? Porque ele apenas aplica a inteligência de um dos outros poderes, né? Daí ele faz essa crítica, Montesquieu também vai pelo mesmo caminho. Hoje em dia já é um pouquinho diferente essa relação. Mas na época de Locke ainda havia essa ideia, né, de uma ausência de autonomia do judiciário. Por fim, e último conceito que eu quero tratar com vocês, que aparece no último capítulo do segundo tratado sobre o governo civil, livro 16, enfim, tal, último capítulo 16, livro 16, é sobre o chamado direito de resistência. Em Hobbes nós vimos que isso é extremamente problemático. Basicamente não existe direito de resistência. Só na exceção do sujeito que é condenado à morte vai querer lutar pela própria vida, tal, né? É uma coisa bem limitada, bem restrita e não funciona muito bem ali dentro do modelo hobbesiano. Basicamente, Hobbes quer negar a possibilidade do indivíduo resistir a comandos do soberano. E ele coloca, claro, uma exceção ali que é a defesa da própria vida. Pois bem, para Locke, direito de resistência
é super tranquilo. É super válido. Na verdade, Locke fala, a partir do momento que o governo edita normas, cria um direito que não atende à sua finalidade, ou seja, deixa de trazer as melhores condições para a realização de certos direitos naturais, a população pode se insurgir contra o governo. E da mesma forma que nós criamos o Estado, nós podemos terminar com o Estado. Podemos abolir o Estado. Quando nós pegamos a Declaração da Independência dos Estados Unidos, lemos esse documento respira John Locke. Tem várias passagens que são menções diretas ao texto do Locke. Ali o que os americanos, enfim, falam, ou as 13 ex-colônias britânicas que declaram independência falam, os homens são dotados de direitos naturais. E é a finalidade do Estado proteger esses direitos naturais. Se o Estado não mais representa eles, é direito deles levantarem, enfim, certas armas, se declararem independentes e tal, abolir o Estado e fazer o quê? Voltar ao estado de natureza e fazer um novo pacto civil, um novo contrato social. É o que os americanos fizeram. Toda a guerra da independência americana pode ser explicada também a partir de certas ideias de John Locke. Na verdade, John Locke, apesar de não ser um mentor direto da Revolução Americana, é um teórico que influenciou as ideias ali que foram defendidas nas 13 colônias britânicas, ex-colônias britânicas, enfim, né? Aparece várias ideias dele na Declaração da Virgínia de 1776 e tudo isso, enfim, acaba sendo uma repercussão jurídica-política de uma ideia filosófica, né? E Locke fala isso. Para concluir, enfim, Locke, quando ele se incomoda com certas acusações indevidas ao defender esse direito de resistência, ele fala, abre aspas, não são as teorias que incitam os homens à rebelião, mas sim os maus governantes. Os americanos se declararam independentes não propriamente porque John Locke fez ali a defesa de ideias que serviram para eles, mas por óbvio, e a história comprova isso, por certas decisões que os britânicos ali cometeram, como não dialogar, enfim, com os americanos ou com as 13 colônias britânicas nas Américas da melhor forma possível. Pois bem, pessoal, esses eram os conceitos fundamentais que eu queria passar sobre John Locke. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem uma pergunta nos comentários, vou respondendo vocês. Leiam o segundo tratado sobre o governo civil. É um texto bem completo, bem atual em algumas questões, enfim, mas tem um valor filosófico e jurídico considerável. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.